Irmãos em Cristo, eis que mais uma vez aqui nos reunimos. E é com o coração em júbilo que aqui nos agremiamos. E tivemos a oportunidade de nos reunirmos neste intervalo espaço-tempo para que nós, alunos matriculados neste grande educandário, tivéssemos alcance e seccionamos o livro da trajetória em capítulos. Esses capítulos nós chamamos de anos. Estamos concluindo um capítulo a que chamamos 2020. E esta é a última página deste capítulo. O nosso próximo encontro já estará inserido em outro livro, 2021. E quando nós estamos concluindo esta leitura, precisamos repaginar, rever as leituras das páginas idas, porque nós vamos guardar isso em um resumo em nossa alma, como se estivéssemos no nosso computador, na tela que nós chamamos de área de trabalho, e que ali criamos ícones, e nestes ícones nós botamos uma referência. E quando estamos olhando nesta área de trabalho, nós raramente renomeamos, e aquele nome que nós grafaremos no ícone ficará guardado em nossa alma. Precisamos rever as páginas deste capítulo do ano de 2020, perceberemos que algumas páginas, se não a grande maioria, estão marcadas, orvalhadas pelas lágrimas, que não foram poucas neste ano. Mas como nós nomearemos este ano? E entenderemos, com todo o conjunto de informações que já recebemos, que algo é bom ou ruim pela consequência dos atos. E como isso tem nos permitido os tombos, os desalinhos, como temos nos equivocado. O ano de 2020 se apresentou para nós como um ano que muito exigiu de toda a humanidade terrena, para revermos conceitos, para percebermos quem nós somos, o que aqui estamos fazendo. Porque parece-nos, queridos amigos, que nós nos blindamos, que nós nos fechamos, e os raios do Criador, em tons distintos, não conseguiram perfurar esses protetores egóicos nos nossos mundos relativizados. As vozes mais distintas, os tons com sonoridade diversas, não conseguiam por nós ser percebidos. Tons os mais díspares, luzes de cores, da aquarela de Deus, seja os ensinos hinduístas, budistas,
sejam os cânticos hebraicos. E a luz cariciosa, a emanação do âmago de Deus, o sopro a que chamamos de Jesus, ainda este tem sido rechaçado por nós. Como nós sintetizaremos o ano que se finda? Que ensino nós tiraremos, já que este ano pediu que parássemos e reflexionássemos em torno do comportamento humano? Os ensinos, em uma proposta mais profunda, nós poderíamos fazer uma analogia a um camafeu, a uma pedra preciosa. E que nós guardaremos esse ensino no escrínio de nossas almas. Assim como nós colocaremos um nome que sintetiza na área do trabalho, que camafeu representará o ano de 2020, em que precisou ser trabalhado com o burio da dor, molhado pelas lágrimas do sofrimento. Que ensino tiraremos? Tentaremos suprimir este ano do calendário da nossa existência? Ou ele será a sonda que perfurou mais profundamente a alma humana para que brotasse das emanações mais profundas do ser, a parte divina que tem sido abstraída dos relacionamentos humanos? O ano de 2020 interrompeu a celeridade humana e obrigou, não convidou, obrigou a reflexionar em torno do seu comportamento. O que guardaremos deste ano? O sofrimento ou o ensinamento? Ou seremos alheios? Nos permitiremos a indiferença, as lágrimas, as perdas e as dores? Ah, queridos amigos, a reflexão dentro deste tom, para o último encontro deste capítulo, nós tiramos de um dos evangelistas uma passagem do Cristo. Não poderia ser diferente. Pegamos uma parábola, porque a parábola é um ensinamento envolto em uma simbologia, que tem o embrulho, que muitos se satisfazem só com o embrulho, que tem o conteúdo, que muitos admiram e colocam com enfeite, e tem o ensino mais profundo, a que chamaremos hoje de nutriente. São 3 camadas que a parábola traz. E que nós precisaremos agasalhar a camada mais profunda. Esta parábola só tem no Evangelho de Mateus. Mateus quer apresentar-nos o Cristo como mestre de Israel, como mestre rabino, como pastor, a falar para o seu rebanho, para as suas ovelhas. E ainda mais do que isso, deixando as demais em segurança para ir buscar aquela que se desgarrou.
e ao encontrá-la, coloca nos ombros e festeja com os amigos o resgate da ovelha perdida. Vamos nos ver já dando alguns passos, e estamos no capítulo 20, que se chama Parábola dos Trabalhadores da Vinha. E o verso 24, o Senhor da vinha diz: vinde vós também à vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Vinde vós à vinha. Ah, irmãos amados, apesar de termos caminhado dispersos, nós não podemos esquecer do tempo, da condição multimilenária que nós já somos. Somos os retardatários, somos aqueles alunos que nos sentamos ao fundo da sala de aula, ou que muitas vezes ficamos nos corredores, na porta do campus, dispersos em nossas conversas. Mas não podemos negar do tempo que temos de matrícula no grande educandário que é a Terra. E precisaremos utilizar este conhecimento, as luzes que nos foram ofertadas pelos raios divinos que oscularam a terra, os tons da aquarela de Deus que pincelaram as almas humanas. E se nós não temos percebidos, é porque a tela de nossa alma está tão compurcada, tão suja, que não percebemos a tinta, a pincelada. Estamos em um barulho íntimo tão grande que não escutamos o tom. Mas eles vieram. Os artistas e os menestréis de Deus vieram. E nós recepcionamos o ensino, é do Cristo. Então imagine quando você recebe um presente, nós recebemos presentes. E quando vem um presente de uma pessoa especial, a gente já se encanta com a embalagem, com os detalhes. É o primeiro ensino. E a gente tira o papel. Sim, é do Cristo. E ali vem um alimento. E a gente diz: ah, meu Deus, Ele me conhece e trouxe os detalhes. Mas agora vem a hora de nos nutrirmos. Sim, o ensino é do Cristo. Narra uma parábola, uma história. É a segunda camada. Agora vamos tirar os nutrientes. E esses nutrientes são atemporais. O convite não foi feito para os outros. O convite foi feito também para nós. Nós somos aqueles que o homem que agencia os trabalhadores para o dono da vinha verifica que tem alguns sem fazer nada, em andrajos. Somos nós. Não estamos falando dos andrajos físicos, estamos falando dos andrajos morais. Mas eis que a misericórdia divina nos visualiza. Ainda que sejamos homens imagens, homens espelhos, espíritos que vivem só a superfície e a periferia, o convite chega a nós: e de vós também a vinha, e eu vos pagarei o que for justo.
A vinha, nós já sabemos. Porque esses menestréis vieram e lançaram os ensinos. E queríamos nos sentar hoje com os tons da doutrina dos Espíritos, com o toque, a minudência do insigne mestre lionês Allan Kardec, que nos traz na sua vasta obra, não vasta em quantidade de livros, vasta em riqueza, porque as minas, quanto mais se cava, mais se produzem. Quando elas têm o filão divino que não se finda. E na obra kardeciana, nós acolheremos a terra como um grande educandário. Então ela assume formas, dependendo do comportamento do aluno aqui matriculado. Hospital, escola, educandário, presídio. Ah, queridos irmãos, a vinha é a terra e nós precisamos conceber a terra não como um planeta vagando aleatoriamente no cosmos, mas essa escola que tem um reitor, que tem um governador espiritual, Jesus. E o Cristo rege, e o Cristo está à frente no leme desta nau. E eis que o Cristo nos convida para que venhamos a esta vinha, a terra, e para que nós cultivemos, aqui matriculados, no solo de nossas almas, os insumos necessários para melhorar, para engrandecer a viagem dos demais alunos, o curso dos outros, a que o Cristo chama de próximo. E o próximo já vai de encontro à conceituação vigente nesses dias de busca infreável de destaque e evidência, onde a felicidade neste mundo de valores invertidos é o ter, e é o contraponto, é contracultura aos ensinos de Jesus, que diz que felicidade é o ser, e esta felicidade cresce a partir do momento que nós promovemos a felicidade aos demais. Então fomos convidados à condição daqueles que estavam vazios, em andrajos, para virmos à vinha. E eis que aqui estamos. E o que temos feito desta oportunidade? Porque o pagamento dá-se-á dentro da justiça de Deus. E com o advento do conhecimento, fica-nos impossível as fugas. As fugas. Ah, porque fulano teve mais oportunidades. Sempre o olhar do aspecto humano transitório. Sempre. A doutrina espírita nos auxilia. Porque a vinda, o registro, a matrícula neste grande educandário tem um nome: reencarnação. É quando Kardec questiona os guias da imortalidade, estamos na questão 171, em que se baseia o dogma da reencarnação. Na justiça divina, respondem os irmãos espirituais.
A justiça divina é equânime, linear. Sim, queridos irmãos, Deus é infinitamente misericordioso e também infinitamente justo. E o Cristo asseverava que cada um colherá do que semear, cada um de acordo com as suas obras. Nos diz o ministro Druso, aquele que tem um encontro com André Luiz no livro Ação e Reação, aquele que trabalha na Mansão da Paz, um albergue de luz no ambiente de sombras, como um mosteiro. E ele assevera que estamos indissoluvelmente vinculados ao patrimônio das nossas obras. E ninguém avança sem quitar os débitos do passado. Para que admitamos novos créditos, precisamos quitar os débitos. A misericórdia divina nos é concedida na nova oportunidade reencarnatória. E o que temos feito? A condição daquele que sujou a roupa ao vinitente e que vai à lavanderia para diminuir a nódoa e avilta mais a roupagem. Estes somos nós. E querendo fazer cada vez mais exigências, como se dispuséssemos de méritos, nos esquecendo que temos o que nos é necessário, acrescido pela misericórdia divina. O nosso querido Chico asseverava: nascestes onde deverias nascer, dispõe do corpo que te é necessário, vives a família que cria oportunidades para que modifiques o teu ontem, criando um novo amanhã. E nós, a condição de filhos burgueses, só temos exigido cada vez mais de Deus nosso Pai. A terra é um paraíso. O que destoa é o comportamento humano. No livro A Justiça Divina, a questão, o capítulo Aprender e Refazer, o sábio e venerando Emmanuel assevera: se o conhecimento da reencarnação já te felicita, se tu já dispõe de conhecimento para entender que o processo reencarnatório é o convite divino para que venha a vinha e se renove, melhorando a condição deste educandário, auxiliando os irmãos que estão na estrada, terás uma visão mais lúcida do que seja o processo reencarnatório. Mas percebamos, queridos amigos, nós aqui estamos e temos débitos. E temos que pagar esses débitos. Vamos criar uma conta. Vai que um dos analíticos desta conta é a quantidade de adversário que nós criamos. E nós, com o conhecimento tecnológico, com a conquista, sem a plataforma do Evangelho, o que temos feito? Nas nossas redes sociais, nós aumentamos o número de amigos
Ou aumentamos o número de inimigos? Ao longo deste ano, nós aumentamos a nossa compreensão ou estreitamos, ou a nossa casa mental está cada vez menor e a gente vai excluindo. Temos excluído até mesmo os da nossa consanguinidade, porque pensam diferente de nós. E acreditamos que estamos sendo cristãos, onde o Cristo disse que seremos um só rebanho com um só pastor, onde a doutrina dos Espíritos vem nos explicar o que o Cristo queria, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Nós deveríamos transcender a consanguinidade, mas sequer albergamos aqueles que fazem parte da nossa família consanguínea. E odiamos pessoas que não conhecemos só porque pensam diferente de nós. O que temos feito? Nos deixe contar uma história. Porque temos caminhado como crianças. O ano se finda no meio de tantas lágrimas. Será que ainda continuaremos a acreditar que o ano será melhor pela roupa que vestimos? Porque naquele momento que finda um marco cronológico e inicia o outro, estamos de branco? Ou estamos nos equilibrando com o pé direito? Como se toda a nossa trajetória fosse apagada por aquele minuto, por aquele intervalo de um segundo, de um instante. E acreditamos que com isso o ano vindouro será melhor. O ano será melhor se o nosso mundo íntimo tiver melhorado. Porque Deus é equânime. Continuará os dias com 24 horas. Cada dia é único. Cada ano é único. O que nós temos feito? Somente nós temos continuado os mesmos ao longo dos nossos dias, repetindo os erros, incansavelmente repetindo dores e promovendo dificuldades. Deixa eu contar uma história bem simples. Narra-se que em uma cidade chega um circo. E porque eu venho de uma cidade do interior, quando se chegava um circo era uma novidade. E este circo trazia uma barraca de 1000 espelhos, a casa dos espelhos. E esses espelhos com graus diferentes, modifica-se as imagens. E a história se espalha na cidade. E entre um grupo de cachorros, alguém conta a novidade. Olha, chegou um circo. E alguns cachorros ficam ansiosos. E um pequeno, que era muito hospitaleiro, sempre simpático e sorridente, não consegue se segurar. E em debalada vai em busca e sentindo o cheiro, encontra rapidamente o circo. E entra entre tímido e curioso e se depara justamente com a barraca dos espelhos. Sobe degrau por degrau. Um passo depois do outro. A cortina impede a entrada. Ele empurra a cortina com a cabeça lentamente.
e se depara com 1000 espelhos e ver um cachorro sorridente. Agora são 1000 cachorros a lhe sorrir. Ele abre um sorriso maior e esses cachorros riem mais ainda e ele volta alegre e feliz. Os outros, mais atrasados, vinham e lhe perguntam: como é? Ele disse: eu não vi muito. Mas na sala que eu entrei, tem 1000 cachorros amigos. Todos me deram uma boa-vinda com um sorriso. Mas no meio da turma, tinha um cão que, por conta dos seus conflitos, era agressivo. E porque estes, que não conseguem suplantar os seus conflitos íntimos, se apresentam em imagens, esse se apresentava como agressivo e assume a liderança e, diferentemente do cachorrinho, sobe os degraus a ditar um ritmo como se fosse uma marcha e empurra a cortina, a mesma cortina, só que com furor, e para intimidar rosna, e percebe que tem 1000 cachorros rosnando para ele. Ele começa a latir agressivamente e aqueles cachorros ainda latem mais alto. E ele, desespero, corre em debalada. Que ensino nós temos tirado? Acreditamos pura e simplesmente que a Terra é um voucher onde nós utilizaremos apenas os recursos sensoriais para desfrutarmos o imediatismo da vida? Ou já conseguimos escutar os ensinos do alto e perceberemos que a Terra é uma grande oficina que aperfeiçoa o ser para que nos tornemos um alaúde de Deus e nos nossos atos e ações saiam as notas que falem da paternidade divina em nós. Igual ao ensino que tem na Gênese, conforme a nossa imagem em semelhança. Como nós agasalharemos essas expressões? Será que ainda estamos no invólucro e acreditamos que porque estaremos de roupa branca naquele milésimo de segundo e viveremos um ano de paz? Paz, queridos amigos, não é um acordo, um tratado, um armistício. Para que nós estejamos em paz, necessariamente o mundo não precisa viver em paz. A paz é uma conquista íntima, é uma conquista espiritual. Como poderemos acreditar que a paz será estabelecida pela violência? E ainda os que assim atestam, asseveram que são cristãos, onde a condição instintiva promoverá um campo de paz. O Cristo é o príncipe da paz. E quando nós não percebemos a profundidade, buscaremos o ensino em que ele diz: eu não vim trazer a paz. E se esquecem que Jesus se referia à Pax Romana, onde é divulgada pelos historiadores e estudiosos que aquele foi um período sem conflitos. Em verdade, onde na regência dos Césares deixou de existir conflitos, insurreições. Só que nos éditos romanos, especificamente em Augustus, é ditado a Pax Romana, porque qualquer um que se insurgisse seria combatido.
não é esta paz, não é a paz trazida pela violência que Jesus vem trazer. É a paz do equilíbrio da consciência em vivência com a harmonia que rege todo o cosmos. E nós, queridos irmãos cristãos, temos a obrigação de representar o Cristo na sociedade. Assevera o estudo comportamental do Ocidente do processo de empatia e se estuda em torno da ressonância límbica, a área límbica, como conjunto de neurônios que forma a evolução do nosso encéfalo. Depois que saímos do nosso chassi neurológico, quando vamos adquirindo o olfato afetivo, ali onde vamos guardar os sentimentos, e para que nós possamos sair do ambiente acadêmico, é muito simples. Estamos em uma sala, entra alguém agressivo e em pouco tempo a agressividade dele se espalha e muda-se o clima. Porque nós agasalharemos este timbre. Da mesma forma que tem pessoas que entram em uma sala que está em um barulho, em uma algaravia, e o caminhar em harmonia acalma, silencia, porque se emana e nós conseguimos captar, para que tenhamos uma ideia. O nome de Jesus, partindo de uma alma que busque segui-lo, ainda que tropeçando, tem uma sonoridade que promove reflexão. O que nós temos de comum com Cristo? A calma, a serenidade. E nós, queridos amigos, como temos caminhado? Qual é essa nossa ressonância límbica? Porque nós também somos agentes. Quando nós colocamos as nossas observações nos comentários das redes sociais, no YouTube, o que nós temos feito? Temos colocado água nos incêndios? Ou temos colocado mais combustível? Um ano está partindo. É uma divisão nossa para a nossa compreensão. Finda-se um ciclo, inicia-se outro. O mecanismo evolutivo, a trajetória divina, convocando os homens na vinha a se melhorarem. Onde a dor é o último recurso que Deus se utiliza para que a gente desperte. Como será o ano vindouro? Se essa pergunta é subjetiva, porque nós colocaremos muitos fatores, coloquemos essa pergunta para nós. Como deveremos agir nesse ano que se inicia, depois das experiências que estamos findando? Como será o nosso caminhar? Como será
o valorizar das pessoas queridas, a companhia. Como nós nos utilizaremos dos recursos da natureza. Como trataremos os nossos afetos. Não podemos agir como se não tivéssemos experienciado. A terra colhe o pagamento da sua semeadura. E a terra é o conjunto de quem somos. Se as vozes daqueles que tentam seguir o Cristo, entendamos atos, não se tornam audíveis, que possamos aumentar a quantidade destes trabalhadores emanando a nossa paz. A que dizia Jesus, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não é a paz do mundo. Não é a paz estabelecida pelo terror. Não é a paz de armistícios, de tratados e de acordos. É a paz de comportamento, a paz íntima. E nós precisamos reflexionar. Eu sei que para alguns se declararão, mas estamos cansados. Paulo de Tarso, em sua epístola aos Gálatas, ele assevera: e prossigamos semeando, porque também colheremos, se não desfalecermos, se não formos arrastados por esses vendavais, a que chamamos de polarização, esses conflitos ideológicos. Se prosseguirmos o nosso roteiro, também colheremos, porque é da lei. A lei não só é válida para a dor. Se tu semeias espinhos, colherás dor, é da lei. Mas se tu semeias esperanças, colherás amor, é da lei. A cada um conforme as suas obras. Agora que as nossas entranhas foram dilaceradas pelo sofrimento, agora que o isolamento nos fez perceber as riquezas do abraço, a valorização da brisa e do vento, não poderemos agir alheios a esses dias. Somos nós que valorizaremos as dores que passamos. Não podemos desprezar. Por isso que o ano de 2020 foi um ano rico de ensinamentos para o Espírito. E se dolorosos, como realmente foram, foi porque nós estávamos completamente alheios e dispersos, esquecido de quem somos e o que viemos fazer no escafandro físico. E houve a necessidade de se interromper para que refletíssemos. Ah, dirão alguns, mas há tantos que não se importam. Assevera Joana de Ângeles, o problema dos outros é dos outros. O teu propósito é fazer o bem. Porque nos diz Paulo que o agricultor é o primeiro a provar dos frutos. Não é o dono das terras. Não é o agrônomo. É você que está com a enxada. E se estamos falando dentro de um ambiente figurado, quando tu vives
as leis conscienciais, todas as noites dormirás em paz. Poderás até sofrer as angústias das dores físicas, mas não as dores morais. Ainda que estejas em uma tapera, dormirás. E o inverso, ainda que esteja em uma grande mansão, não conseguirás conciliar o sono que não seja se utilizando de drogas ou outros artifícios, porque a tua consciência é brasa viva que não permite o teu repouso. E se porventura tu fazes tudo errado e dormes, estás tão distante da tua realidade espiritual que não escuta mais o despertador do espírito para a realidade com o corpo físico, que é breve, que é passageiro. Vinde, vinde vós a vinha, assevera Jesus. São tão poucos os ceareiros e a seara é tão grande. São tantas lágrimas e tão poucas mãos que enxugam. São tantos pensamentos pessimistas e poucas notícias alvissareiras. Que este ano que se inicie encontre o viandante desperto a perceber a riqueza de Deus e a alentar os companheiros de jornada que estão cansados. Irmãos amados, é verdade, têm sido dias difíceis, mas se alguns se esquecem do compromisso, o Cristo prossegue infatigável. E aqueles que acompanham Jesus não se cansam, porque há um alento contínuo e servir, há um regozijo, o combustível dos que promovem a paz. Apesar das sombras e do barulho, não nos percamos. O nosso é o compromisso com a carne. E para não nos perdermos na noite sombria das dificuldades, os espíritos vanguardeiros, missionários, enviados pelo Cristo, nos dar uma bússola de luzes autônomas, nos dar uma bússola que guia a todos. Sejamos cegos fisicamente, limitados no andar físico, sejamos intelectualmente aculturados, não importa, pois essa bússola tem um nome para os que estamos na carne: caridade. Aquele que a pratica não se perde. E ainda que não saia do torrão, do leito, do catre, sobe de forma vertiginosa as estações de Deus. Irmãos queridos, o ano que se inicia pede o nosso contributo. Que Jesus seja o nosso roteiro e o nosso guia. E nós receberemos o pagamento justo
do que promovermos na vinha. Muita paz. Natal. Que sejamos uma manjedoura. Os anos se passaram, as tintas não se tornaram imperceptíveis, porque todos os anos rememoramos. Então elas se reacendem e nos leva ao tempo de criança, quando os nossos pais contavam que Maria padecia, gestante, no lombo de um burro, conduzido pacientemente por José, em busca de abrigo, para atender uma demanda política de Quirino, um recenseamento. E as hospedagens e os lares de Belém fechavam as portas, não dando guarida a uma gestante, e ainda mais, levando um menino especial, Jesus, o prometido. Como isto nos revoltava, e ainda na mente infantil pensávamos: meu Deus, quanta maldade! Jesus teve que nascer numa manjedoura. Ah, se o Cristo na minha porta tivesse pedido abrigo. Os anos se sucedem, a sociedade envelhece, domina o conhecimento e a tecnologia, mas não a espiritualização. E o Cristo prossegue, peregrino, pedindo abrigo a cada um de nós. Só que agora, não em nosso ambiente físico, mas nos nossos sentimentos. E nunca tivemos tanta necessidade de agasalhá-los. Não mais como crianças, mas como espíritos lúcidos em torno da nossa responsabilidade para com a carne. Em época de ódio e polarização, lembremos da sua proposta, a condição de esculápio de Deus, que vê o ódio como a mais grave das patologias da alma. E então nos convida a cada um de nós para que sejamos dispenseiros dos seus fármacos, que consegue combater as patologias mais díspares. Para os agressivos, a outra face. Para os que odeiam, o amor. Para os que caluniam, a oração. Para os que tentam tomar a túnica da tolerância, ofertai a capa da paciência. Para aqueles que nos obrigam a dar 1000 passos em sua companhia, testando a nossa paciência, que possamos dar mais 2000 e ainda sermos gratos. Para os que tramam e cultivam as urdiduras, não resistamos ao mal que nos queiram fazer. E para aqueles que persistirem em desalinho, não percebemos tais esforços. Recordemos do Cristo, em seu Calvário, a divulgá-los. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, que neste Natal, onde a pandemia limita os encontros físicos, que Jesus nos instigue a agasalharmos em nossos pensamentos a todos,
brancos e negros, pobres e ricos, crianças e idosos, homos e héteros, crentes e ateus, práticos e religiosos, encarnados e desencarnados, irmãos e adversários. E então teremos o verdadeiro Natal, abrigando o Cristo em nossos sentimentos mais lídimos, e eis que então acaba a sua peregrinação e ele passa a fazer pouso permanente em nossos espíritos. Feliz Natal para todos, muita paz. Irmãos queridos, agora que já sentimos o amparo e nos conectamos com o auxílio do alto, vamos na brevidade do tempo jungirmos a todos que fizeram parte deste ano em nossas vidas. Vamos trazer para mais perto de nós o primeiro pensamento. Aqueles que nos machucaram, que nós repudiamos. Vamos colocá-los mais perto, sentados mais juntos, do cume deste outeiro. Agora aproximemos aqueles a quem nós machucamos. Também nos lembremos daqueles que aturdiram e no empuxo os aturdidos. Agora coloquemos aqueles que partiram, amados e lembrados. E lá no fundo, juntando este grande círculo, as pessoas amadas e queridas, imagens vivas do exercício do amor contínuo. E percebamos Jesus e vamos endereçá-los todos ao Cristo. Jesus amado, irmão amigo. Estes irmãos representam as experiências deste ano tão marcante em nossas vidas. E confessamos, ainda que seja desnecessário, que não sabemos lidar, ainda não sabemos perdoar e temos dificuldade de concebermos o perdão. Ainda excluímos os que pensam diferentes e tentamos esquecer os que partiram. A Cristo, ainda não sabemos amar os que estão próximos. E porque este é o nosso pedido para o ano vindouro, dai com que tu te faças presente em nossas almas, porque com o fermento do teu amparo saberei amá-los em suas especificidades. Ó Jesus, amigo, que teu amparo e teu auxílio a todos socorra e nos dê a certeza que tu és o pastor guiando todo este rebanho. Ficai conosco hoje e sempre. Que assim seja.
muita paz.